Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez esta manhã trazendo uma palavra de Deus aqui nos teus corações. Entenda que na nossa vida a todo tempo nós temos que falar de Jesus, dentro e fora do tempo. Aleluia. Eu vou ler um livro, meus irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A epígrafe do texto diz: o vaso do oleiro, ou penitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão de um oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra qual falar se convertente da sua maldade, também eu me arrependerei o mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de gente, de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos às minhas vozes, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Até aqui, irmãos, quem não conhece o livro de Jeremias, ele tem o seu significado chamado Jeová estabelece. Esse é o significado do nome de Jeremias. Jeremias era conhecido como profeta das lágrimas. Nasceu em uma cidade chamada Anote, um pequeno vilarejo de 3 quilômetros de Jerusalém. Jeremias foi um homem materialmente pobre e nasceu numa família carente, e por cerca de 40 anos ele exerce seu ministério como porta-voz de Deus. E sabemos que ser porta-voz de Deus não é o que queremos ali, queremos falar, é o que Deus quer falar conosco. Não, porque a palavra de Deus, ela pega o homem, ela pega a mulher, e ele faz entender que somos 100% dependentes de Deus. Jeremias, ele foi rejeitado por sua família, por todos, por ser pregado uma palavra que era dura. Então, os seus parentes
e os seus vizinhos a rejeitaram. Ele perdeu seus vizinhos, seus amigos, e por isso que é chamado profeta. Profeta, ele ouve Deus e fala com o povo. O profeta, ele já é rasgado. Ele não quer saber o que aconteceu na vida de quem ou caiu em pecado ou não. Ele já fala ali o que Deus manda. Se você pegar e olhar e está no erro e quiser sair do pecado, você sai, porque esse é o profeta. Então, certamente você vai ter poucas amizades por ser um profeta de Deus, porque é reto e direto. Mas aqui você vê o que Deus faz. Deus diz, o Senhor diz a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor disse a Jeremias: para você conhecer o vaso, eu estou falando com as minhas palavras aqui, não diz a Bíblia. Eu preciso que você desce, Jeremias, lá onde o oleiro está fazendo o vaso. E isto de que ele está falando é sobre a nação de Israel, uma nação que era o povo a todo tempo, eles eram desobedientes por não ouvir as palavras de Deus. Por isso que esse povo sofreu a todo tempo por não querer ouvir a voz de Deus. E ali, quando ele desce, ali Deus ensinando a ele como que o Senhor trata com o barro. Quem não sabe que quando nós foi criado, o Senhor mexeu com barro, tornou barro e fez um homem. Então a gente é terra misturada com esterco. O que é esterco? Coisas que não valem nada. O que é esterco? Sujeira, fezes, coisas misturadas. Então o nosso corpo é assim. Mas o Senhor, para nos ensinar, Ele às vezes nos leva para nós conhecer a uma olaria. E essa olaria é quando você aceita a Jesus. Você vai até a igreja, e de lá você vai até a igreja e ouve a palavra do oleiro, Jesus Cristo, forjando o barro. Esta palavra é tão interessante que se nós não deixar o Senhor nos ensinar, nós sofremos muito sobre aqui na terra por não ouvir a sua palavra. E aqui dizia que ele trabalhou com o vaso, e diz que ele trabalhou e foi lá e desceu à casa de oleiro e estava fazendo a sua obra. E como o vaso que ele fazia, o barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Quando o oleiro estava ali moldando o vaso,
Deus, vocês que entendem aí que vocês dizem que Deus quebra o vaso, Deus não quebra o vaso. O vaso se quebrou na mão de um oleiro. Mas o interessante dessa história é que quando ali ele se quebra, ele se trinca, o Senhor não descarta o próprio barro. Ele pega esse barro, ele derrete esse barro de novo. Então, mesmo assim, esse barro, ele vai ser trabalhado com o próprio barro. Ele não rejeita, como o povo rejeitava Jeremias pelas suas palavras. Talvez hoje também, por muitas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, porque ela é aquele que vai nos levar para o céu. Então, aqui ele pega o próprio barro, mostra a Jeremias que ele pega aquele povo de Israel, que ele fica ali penso eu, por 70 anos. Foi que 70 anos do cativeiro, e ele pega aquele próprio povo e ele sofre por não ter uma obediência a Deus, e ele molda o vaso por cima e por baixo. Então, quando Deus ele vai fazer uma obra, o oleiro dentro do barro, ele faz ele completo. Ele vai amassar esse barro, ele vai molhar o barro, ele vai roubar o vaso, fazer ele vai montar esse vaso para que ele fique perfeito. Na mão do Senhor, o vaso fica perfeito. Na mão dos homens, o vaso se trinca. Por isso que o melhor meio para trabalhar com o barro ou o vaso é o Senhor. Deus, ele é o único que pega o próprio barro. O homem, ele acaba ainda olhando pela aparência do barro e discriminando o vaso e julgando ele, dizendo que Deus está fazendo isso nele porque Deus quer matar ele ou colocar ele em alguma cama, em algum leito. Não, Deus ele não é assim. Deus ele pega o vaso, as consequências que esse vaso faz, para como o pecado que trouxe esse vaso a fazer, veio o próprio juízo na sua própria vida, por ele ter levado uma vida de pecado, de diversidade, de imprudências, de falta de desobediência. Então aí com isso ele sofre. Mas Jesus, ele é o único que diz: traz você para a casa do Senhor. Você vem todo sujo, porque o vaso ele é mexido com a terra, então a terra já é suja. Então ele pega esse vaso que está sujo, ele traz para a casa de Deus, ele dá um banho em você, molda você inteiro. E aqui é que entra que as pessoas não entendem como é que Deus pode usar este vaso trincado. Como é que Deus pode, a pessoa nasceu
que a nação, o tempo todo, era uma nação que reclamava. O povo que ele, o tempo inteiro, estava em desobediência. É o que, meu irmão? O olhar de Deus não é o olhar do homem. O homem vê a sua aparência, mas Deus não. Deus vê dentro do teu coração, e Ele trabalha como Ele quer na vida do barro. E aqui, às vezes, meu querido amado irmão, você vai sofrer as suas consequências de levar uma vida e uma desobediência, levar uma vida que você quer levar. Então ali você vai passar pelo oleiro. Você talvez está sendo tratado por Deus, e não reclame, porque Deus é perfeito no que faz. Não, Ele não faz aquilo que você não aguenta. Ele faz sempre aquilo que você vai aguentar. Então Ele é misericordioso sobre a nossa vida. E para isso tereis que passar aflição neste mundo. Para você entender o que Deus quer falar, você precisa ler a palavra dele. E para não pecar contra Deus, tem que guardar essa palavra dentro do coração e viver ela. Tentar pelo menos viver essa palavra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não podereis fazer vós como fez este oleiro na casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como o oleiro tratava o barro, assim Deus também te trata. Então eu já vou entrar aqui, vou começar a falar aqui, trazer para os dias de hoje. Assim como o vaso, ele foi passado na mão do oleiro e ele se trincou. Às vezes os vasos mesmo, por sua própria desobediência, por sua própria iniquidade, coisas que você faz por não orar a Deus, não pesquisar a Ele e buscar, porque o crente antigo, ele não olhava pela aparência externa, ele olhava no pé, mas ele pegava, dobrava o seu joelho, e Deus, quando ia mostrar algo para o profeta, ou para aquele que estava falando a palavra do Senhor Jesus, ele não falava, ele não queria adivinhar a vida do homem, ele não queria, ele lia a palavra de Deus, ele tinha a revelação da palavra de Deus, então trazia esta mensagem a este homem e esta mulher que estava numa vida pecaminosa. Então geralmente ele era usado totalmente por Deus, como era Jeremias. Jeremias sofreu por ser duros em sua palavra. Talvez hoje você também, se você prega a verdadeira palavra de Deus, vai passar por grandes diversidades, talvez até a família vai te rejeitar. Mas eu vou dizer algo para você: o rejeitar da família é normal, mas não importa que Deus esteja te aprovando. Quando Deus está se aprovando, o rejeitar do homem não importa, o rejeitar da mulher não importa. Importa que este oleiro, ele está tratando você com misericórdia. Então ele pega esse próprio barro, não é do seu jeito. Talvez a gente, quando vai pregar uma mensagem, a gente quer castigar a vida de alguém,
A gente quer pregar do jeito que a gente quer fazer, como uma vingança. Mas o Senhor não trabalha como vingança. O Senhor não precisa vingar, a não ser como a pessoa já vive de uma vida que ele está sendo entendedor da palavra de Deus e ele não quer viver a palavra, e ele toca em algo, ele toca num vaso, que esse vaso, ele é um vaso ungido, ele é um vaso, tocar nas meninas dos olhos de Deus. Ai daquele. Então aí a juízo de Deus, a ira vindoura do Senhor, como veio a justiça sobre aquela cidade de Nínive, porque foi uma cidade que ele voltou às suas velhas práticas, porque por não ver o ensinamento. O grande problema de uma igreja só pregar e não ensinar a ela é que se não ensinar, ela não aprende. Pregar, você prega, mas o ensinamento vai lá no profundo, fala mais de perto, e ele ouve a sua palavra. Mas quando você vai no ensinamento, ele não volta às suas velhas práticas, a não ser se ele quiser, porque você fica um vaso forjado, que é edificado numa rocha, e esta rocha é inabalável, pode passar qualquer vento, que você não cai. Então, Deus, ele tem de misericórdia com este vaso, e ele traz esse próprio vaso, e ele está escrito no capítulo 8 de Jeremias 18: e tal a nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrepender do mal que pensava fazer. Se vocês se arrepender do seu pecado, daquilo que você está fazendo, mesmo o que você fez, talvez fez coisas terríveis, Deus, ele é o único Deus que tem uma misericórdia de que pegar você e ele pode, o que ele ia fazer, né? O que ia ter causar por estar numa vida de desobediência. Mas quando você se arrepende e deixa as práticas, ele aí por momento, como está escrito nesse versículo 8, se converter das suas maldades, se você deixar, ele ainda se arrependerei do mal que ele ia fazer, e ele ia deixar as consequências fazer sobre a tua vida. O homem não é assim. O homem não tem misericórdia. Quando ele quer falar algo, ele fala o que pensa, ele fala o que dá na telha. Então, se quer ser usado por Deus, limpa. Eu sou assim. Eu não deixo a minha mente, da minha casa, os problemas que dá, eu levar para dentro da igreja. Então, geralmente, se você não levar o problema para dentro da igreja, limpar a sua mente, você vai ser igual Jeremias. Falar o que Deus mandar você falar. Porque não é você que vai moldar o vaso. Você está sendo uma boca de Deus, embora você quer que ele venha a força para a casa de Deus. E ali você dá uma mensagem com uma revolta, é revoltado. Você não pode pregar porque a sua vida, você é revoltado com alguém. Tem muitas pessoas que é revoltado com a vida que vive. Tem muitas pessoas que ela tem dor do cotovelo do outro irmão. Tem pessoas que têm até, por mais perigo, inveja, que é a podridão dos ossos. E ela começa a se levantar contra a sua vida. E é igual a política. A política é assim. Quando as pessoas não veem algo, ela coloca, ela inventa. Então, se você não vê direito, pedir a Deus o que está acontecendo na vida daquele vaso,
porque ele está passando por aquilo, e porque ele está fazendo aquilo, porque ele está agindo daquele jeito, pedir a Deus e falar: Senhor, me dá uma direção sobre a vida daquele homem, sobre a vida daquela mulher, para me falar sobre ela. Não pode deixar a ira subir sobre a sua cabeça. Então, quer pregar a palavra de Deus em exortação, você não pode exortar como você quer, você tem que exortar como a Bíblia diz. A Bíblia exorta quem ele ama. Então, se você for uma pessoa que quer converter a pessoa às pressas, essa pessoa, ela vai nascer como nasceu na areia. E ela nascendo na areia, o vento vem e derruba. Então, o grande problema de querer fazer do nosso jeito é que o vento vai vir, mesmo em revolta, ele até vem para a casa do Senhor, porque você está se vingando. E você está dizendo: vai morrer, vai cair, vai se derrubar. Ele é mentiroso, ele é falsado, ele faz o que ele quer. Ele é uma pessoa que ele camufla. O olhar de Deus não é o olhar de você. Quer ser cheio do Espírito Santo e quer ser usado, tomado nas mãos do Senhor, e pregar o Evangelho e a palavra entrar dentro dos corações das pessoas? Limpe a sua mente. Geralmente, quando eu vou pregar o Evangelho hoje em dia, eu deixo a minha mente livre de tudo. Se meu estado de espírito não estiver bom, não do lado do pecado, estou dizendo, o estado de espírito, às vezes a gente não está bem. E quando a gente não está bem, a gente vai querer fazer o que o nosso pensamento manda. Não é com o coração que o Espírito Santo está dentro do coração mandar nos falar. Como falou aqui, que ele pega o barro e ele até faz passar por provações. Por quê? Por causa do preço a se pagar. Ou você acha mesmo, pregadores, profetas, pastores, diáconos, obreiros, que você vai ser um homem de Deus, que você vai dar um bom exemplo, e você nunca vai ser rejeitado? É no meio de ser rejeitado que Deus levanta grandes profetas. Desde aquele tempo de Jesus. Isso aqui é a revelação da agora, revelação fresquinha do céu. É no momento que você está sendo rejeitado. É pela família, é pelos filhos, é pela mãe, é pelo pai, é pela igreja, é pelos irmãos, é pelo trabalho, é pela faculdade, é no meio de uma cisterna. É nesse meio que o seu maior ministério cresce. É quando eles estão batendo. O crente, alguns versos diz, algum ditado diz que o crente, ele é igual clara de ovo. Quanto mais bate, ele cresce. Mas o grande problema de você bater em alguém por estar fora da palavra de Deus é o que vai acontecer. É igual quando você profetiza coisas mal para o seu irmão. Você acha que aquilo do mal que você fala vai voltar contra você. Você está sendo mais feiticeiro que o próprio feiticeiro. Com muito respeito, as pessoas não ofendendo a sua fé. Mas aqui, o vaso que Deus quer tratar, Ele trata o mesmo vaso, o mesmo amor, com compaixão, com longanimidade, com paz, com os frutos do Espírito. E se você tem os frutos do Espírito, você vai na direção que Deus te mandar. É tão lindo, meu querido amado irmão. Você tem o dom do amor dentro do seu coração. Às vezes as pessoas falam para mim que eles não entendem.
que eu sou bom demais, que eu sou uma pessoa que aguenta muita coisa. Meu querido amado irmão, não é que eu aguento, é que eu tenho o Espírito Santo. E pega isso aí que é fresco do céu, hein? É que o Espírito Santo que está dentro de mim me faz eu aguentar. Então, comigo eu aguento. Agora, não toca no que é mais amado que nós temos. Você quer ver? E isso aí você tem legalidade do céu para você defender a sua família. Se você é à frente da sua família e você defende ela, você está com o aval de Deus ali. Então você pode falar qualquer coisa para mim, mas não toque na família. A família é herança do céu. Então você tocou nas meninas dos olhos de Deus. É melhor de não ter nascido. É melhor você deixar a mão do arado. É a mesma coisa que você deixar a mão do arado. A alma, o Senhor não tem prazer em você. Então, eu aguento. Isso já tem. Mas para você não aguentar, se você não lê Bíblia, vou dizer algo para você já. Você não consegue aguentar. Se você não lê Bíblia, você não consegue se forjar. Se você não está debaixo de oração, alguém que orando por você, ou tem uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Então, eu ajo quando eu estou certo, eu sempre falo para as pessoas, não é porque eu estou querendo sentir aqui, porque eu agora estou estudando, tenho conhecimento, não é nada disso. Eu não ligo para aquilo que eu estou vestindo. Eu não me preocupo com anéis de formatura, eu não me preocupo com pulseiras de ouro, com pessoas que têm relógio de ouro, eu não me preocupo com isso. As pessoas às vezes veem a gente. Se a gente faz o melhor lá no mundo, se você fez o melhor no mundo, na casa de Deus você vai vestir o melhor. Você vai ter o melhor. Mas eu vou dizer para você, tudo tem que ser para a glória de Deus. E se eu estou sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, conhecimento e palavra, significa que Jesus está trabalhando dentro do meu coração e a fonte que eu estou estudando está me fazendo um crente forjado. Mas aí para você aguentar isso, se não ler palavra, se não orar, e se às vezes ainda você não subir até, às vezes um monte, não como obrigação, mas eu às vezes, quando eu estou passando por algo que eu não estou conseguindo resolver, eu vou por coisas fortes. Estou orando, estou lendo a palavra, e mesmo assim as pancadas vêm, as pauladas vêm. Eu sou um ser humano, você é um ser humano, pastor é ser humano, família de pastor é ser humano, pode ficar doente, pode errar, isso é normal. Não se escandalize com isso. Mas eu sobe um monte, e lá no monte eu dou queixa da minha delegacia. A minha delegacia é joelho no chão. Então não precisa ofender ninguém. As suas pelejas, ali quando o Senhor está tratando você, espere o tempo do Senhor, porque vai vir para você o tempo. Só que eu falo algo para você. Se você quer ser profeta de verdade, o homem de Deus, até a própria sua família vai se revoltar contra a sua família, assim como foi contra a vida de Jeremias. Os seus vizinhos vão se levantar, como foi sobre a vida de Jeremias.
E eu estou falando aqui não é com rancor no coração, é amando o coração, com um amor muito grande. Porque a igreja do Senhor ele tem que sofrer, para que quem sofre também. Ele é um corpo, ele tem alma. E esta alma, esse espírito, essa alma, tem sentimento. O sentimento é o que faz nos aquebrantar. E às vezes, todas as vezes que nós se quebramos é porque Deus nos faz aquebrantar. A nossa carne quer que o vaso, quer que a gente disse, que o vaso foi quebrado mesmo, e ele foi quebrado por causa daquela desobediência dele, e por causa que agora ele está condenado, e esse é o teu jeito. Mas pela Bíblia está dizendo que ele o vaso se trinca na mão dele, por não vigiar. Isso é nós, o ser humano errante. Mas tem que fazer igual o apóstolo Paulo diz, que o viver é ganho, ou morrer é lucro. Vice-versa, tanto faz se eu invertir ou não. Mas ele está dizendo, quando você está com Cristo, você pode estar passando enfermidades. Você talvez vai olhar para a pessoa, como é que aquela pessoa consegue ter amor no coração, mesmo com a luta? Sempre ter um sorriso no rosto, mesmo na vida que ele vive. Você deve até pensar que ele vive uma vida de dupla personalidade. O seu pensar, você vai até pensar que ele engana o seu pastor lá, que está enganando o pastor. Às vezes pode até enganar, que tem muitos. Mas a Deus ele não se engana. E outra coisa para você que eu digo, quando você está enganando a Deus, acha que está enganando a Deus, o Senhor, ele endurece o coração de Faraó. Por que sua vida não está indo de bem? Porque você tem que fechar as brechas. A língua, ela pode matar, ela fere. A língua tem um grande poder. Se nós não guardar a nossa língua, se nós não vigiar no que nós for falar, no que dá na nossa telha, nós levamos uma alma para o inferno. E você sabe o que é uma alma? Sair da casa do Pai, um novo convertido, ou uma pessoa que está lá, ela sair, você magoar o coração dela, por não ter caráter. Você tem carisma, mas caráter é diferente. Caráter você olha não pela aparência, você olha pelas obras, pelos que falam, não é pelos acusadores. Senão ele não tinha tratado o vaso, senão ele não tinha pegado o mesmo vaso. Ele não descarta aquele vaso, ele não descarta aquele barro. Ele pega ele para dizer: eu sou o único oleiro que pega o mesmo barro, ele se trinca na minha mão pela sua desobediência, e eu tenho um amor incomparável, um amor que ninguém vai ter na vida até a sua morte. Você nunca vai ter o amor que Cristo Jesus teve. Mas nós temos que aprender a amar todos de maneiras igualadas. Então aqui
do capítulo 10 diz: se ela fizer mal diante dos meus olhos, ou não dando os ouvidos à minha voz, então me arrependei do bem que tinha dito ele faria. Se você não ouvir a voz de Deus, por isso que às vezes você está passando o que você está passando. Você está ouvindo a voz de que falaram, que está falando. Você está ouvindo uma voz que essa voz não é a voz de Deus. E por isso você vive um crente entristecido. Ser grato a Deus é desde a hora que acorda. Deitar, dormir, acordei, porque o Senhor nos sustentou. Você acha que nós estamos aqui por quê? Ou na igreja porque merecemos? Ninguém merece, meus irmãos. Você que não tem piedade contra a vida das pessoas, ninguém merece. Quem merece? Mas quando veio a graça, quando veio a lei, saiu da lei e veio para o Novo Testamento, que é a nova aliança, acabou esse negócio de você fazer sacrifício. Agora nós vamos agir. Agir é o quê? É entender que somos barro. Mas o barro tem que deixar Deus forjar ele. Para ser forjado o barro, ele tem que passar por um processo. E o processo é isso mesmo. É acusações. O processo é deformações. O processo é doenças. O processo é crises existenciais. O processo é traumas. O processo é ter perdas. Mas não deixa tudo isso acontecer na sua vida e para você, barro. Para você, Esther. Para você. Se Deus está do teu lado, quem é contra você? Resolve as coisas orando, igreja brasileira. Eu te faço um pedido de um cristão, um homem de Deus cristão aqui, tentando ganhar alguma alma, ou tentando colocar Jesus, pelo menos você sentir Jesus no seu coração. Deixa Cristo tomar o seu barco, deixa Ele, entra dentro do barco dele e deixa Deus tomar a sua vida. Se você vê que Deus, ele muda o pensamento que ele tinha de fazer com você, ele muda por quê? Porque você mudou as suas atitudes, deixou ele trabalhar. Quando eu não consigo mais resolver as coisas com a minha força, eu digo coisas materiais, bens materiais. Tipo, se você está indo lá procurar emprego e as portas não estão sendo abertas para você, não tem jeito, tem que ir para joelho. Quando a doença vem e ela é incurável, isso é um impossível. Não tem como você correr atrás. Mesmo correndo, o impossível não tem como o homem fazer. Mas o possível, Deus faz. Então, geralmente, o possível nós pode fazer. O que é? Para me terminar esta live, o possível é o quê? É pregar o reino a toda criatura, para ele começar a crer, ser batizado e ser a salvo. Como você? É como assim? É você não desistir.
dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que Deus tem no seu coração. Espere em Deus no momento certo. Busque Ele em oração e não pare de orar pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Eu estou na mão de Deus. Eu deixo Deus controlar. Deixa Deus controlar a sua família. Deixa Deus moldar tudo ali. Permite. Baixe um pouco a voz, meu querido. Fique quieto em momentos que você não está entendendo o que Deus quer fazer. O ouvido o seu ouvido te engana. Mas quando lemos a Bíblia, ela nos dá clareza de tudo verdadeiro, profecia, revelação do oculto e escondido. É só a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fonte mais conhecida, que ela nunca se envelheceu. A Bíblia diz que ela é nova cada dia, na minha vida e na sua vida. Por isso, se deixarmos, nós ficamos na mão desse oleiro que tem misericórdia, desse oleiro que ele até às vezes fica calado, fica em silêncio conosco, por querer tratar nós esperar o tempo, porque ele faz as coisas acontecerem na sua vida. Se você deixar, pedir a Deus de todo o coração, você vai ser um crente tendo muitas provas, muitas lutas, muitos levantes, muitas coisas, mas mesmo assim sendo feliz, tendo um sorriso no seu rosto, o sorriso no rosto, a presença de Deus na sua vida, formosura seu rosto. Você pode ser um crente triste lá no mundo, quando aceitou Jesus, tua aparência muda. Pode ser o mais feinho que as pessoas acham, o mais que não tem nada, o mais que não tem conhecimento, o mais que é visto pela aparência. Deus faz você ser um homem bonito, uma mulher bonita. Ele te transforma. Ele é o único que pega um homem e faz o agir na vida dele sem que o homem não entende. Tira você do crime, tira você do adultério, tira você do tráfico, tirou você de tudo. Mas como? Porque ele teve misericórdia sobre a sua vida. Eu vou orar para acabar. Nesta manhã, reflita aí. Isso não é para desunir, isso não é bater em ninguém. Isso aí eu quero unir a todos vocês, igrejas, para que nós vamos pegar a verdadeira palavra dentro da Bíblia, para que nós não vamos nem tirar uma alma da igreja e nem também deixar de ser profeta, de falar a verdade, o que Deus mandar. Aí geralmente nós vamos ser usados por Deus nessa face dessa terra. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã. O Senhor está levando aqui, Senhor. Eu não sei porque o Senhor me levou a falar esta mensagem, mas eu sei que corações, pessoas que vão ouvir, que ela venha compartilhar, para chegar em várias, não como mérito humano, mas como eu quero levar a palavra, Senhor. Talvez os quatro cantos, como redes sociais. Porque se eu fosse fazer papel de Deus, eu não estava aqui exortando quando eu estou exortando. E eu quero ser fiel a Ti, Senhor. E obrigado por que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Ter me trazido, Senhor, de volta uma esperança. Uma esperança o quê? Que nós podemos ser fracos. Nós podemos estar na fraqueza, mas ser corajoso. Não largamos a mão do arado. E por isso, Senhor, abençoa os nossos inimigos, os nossos amigos. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que quer uma mudança também, Senhor. Vai de encontro, Senhor.
Não deixe o inimigo, Senhor, frustrar os sonhos e os projetos. Não deixe o inimigo entrar dentro da nossa mente, que nós somos falhos todos os dias e todas as horas. Senhor, que a nossa mente venha ser a mente de Cristo. Nossa mente venha ser uma mente abençoada por Ti. E que em nome de Jesus Cristo, o lar que entrar esta palavra, os novos convertidos, ou as pessoas que estão numa desobediência, que eles venham entender que se nós não deixar Jesus moldar o nosso vaso, nós não vamos conseguir ganhar. Mas se deixamos Ele, nós vamos ter os dons do Espírito. E por isso, Senhor, tira, Senhor, todo o mal da nossa vida. Tira toda preocupação, problemas, Pai. Jovens que estão morrendo cedo, Senhor, por não ouvir a Tua palavra. Dou um conselho para vocês, jovens. Respeita pai e mãe. Quer viver mais? Respeita pai e mãe. Quer viver mais? Ouve a voz de Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai te trazer de volta. Em nome de Jesus, os seus sonhos. Não desiste desse Evangelho de Jesus, que para muitos hoje em dia está sendo uma vergonha. Mas para mim, não tenho vergonha de falar de Jesus. Não tenho vergonha de passar onde passarei. Falar o que Deus falar para mim falar. E demonstrar, em exemplo, que posso ser como era Jeremias, o homem que ele era pobre, o homem que ele era uma pessoa simples, que era rejeitado, mas mesmo assim continuou sendo profeta. Deus, que essa geração, Pai, que eu venha influenciar essa geração que está chegando, Senhor, porque há 16 anos que eu prego este Evangelho. Dia 26 de outubro faz 17 anos. Mais de 25 anos, Senhor, em um ministério só. Obrigado por tudo isso. Se não fosse isso, Senhor, o Senhor não tinha, Senhor, eu não estava. Mas obrigado por meus pastores, que esteve sempre orando, abençoando, e Deus venha abençoar a família deles. Que o inimigo venha sair em nome de Jesus, que toda flecha da nossa vida, toda aquela acusação, todo no momento, Senhor, de raiva, que o Senhor venha tirar. E nós vamos dar a mão, Senhor, e vamos ser uma igreja aprovada por Deus, uma igreja que não deixamos de falar de Jesus, porque o que está acontecendo não vai parar. O profeta aqui é dentro do nosso coração. Por isso eu agradeço esta oportunidade que Deus tem me dado e abençoe a sua vida nesta manhã. Por isso, em nome de Jesus, amém, amém, Jesus.